Daqui a pouquinho tem futebol aqui na Band News FM, transmissão de Croácia e Bélgica, às 6 horas da tarde, horário local, meio-dia no horário brasileiro, agora são 4h16 aqui pelo horário de Doha. Esse é um jogaço, hein? Croácia e Bélgica. É a definição do grupo. A Croácia, com uma vitória, garante o primeiro lugar e a Bélgica precisa vencer para se classificar. Com um empate, a Bélgica pode ficar de fora, aliás, deve ficar de fora, porque a vaga ficaria então com o Marrocos. Marrocos pega o Canadá já desclassificado. Caso a Bélgica empate com a Croácia, a seleção belga dependeria de uma goleada do Canadá para cima de Marrocos. Sinceramente, eu não vejo isso acontecendo. Marrocos é um time muito arrumadinho. Tudo isso daqui a pouquinho ao meio-dia, no horário de Brasília, transmissão da Band News FM de Croácia e Bélgica, todas as informações de Canadá e Marrocos. Depois, às 4 horas da tarde, também um grupo emboladíssimo. Tem Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. Para a Alemanha não tem alternativa. É vencer a Costa Rica ou nada. Japão e Espanha lideram o grupo, não nessa ordem, a Espanha na primeira colocação. O Japão pode roubar essa primeira colocação da Espanha, o que seria um negócio excelente para a Argentina e Brasil. Para a Argentina, porque pegaria o Japão e não a Espanha nas quartas de final, ou melhor, aí pegaria a Espanha nas quartas de final. Péssimo negócio para a Argentina, mas um bom negócio para o Brasil, porque a Espanha estaria fora do caminho da seleção brasileira, estaria do outro lado da chave, se unindo a seleções também muito tradicionais, como França e Inglaterra, por exemplo. Então essa é a situação no grupo da Alemanha. A Alemanha tem tudo, por incrível que pareça, para não se classificar. Mas, sinceramente, eu acredito que a Alemanha passe junto com a seleção espanhola. A ver, esses jogos começam às 4 horas da tarde, neste 12º dia de Copa do Mundo. Eu queria que o nosso André Coutinho fizesse uma análise desses dois grupos e da expectativa também para a definição do grupo da seleção brasileira amanhã, Coutinho. Boa tarde para você. Tudo bem, Megali? Ótima tarde para você, ótima manhã para todo mundo. Agora 4h18 aqui, o sol já está indo embora, né? Tô no trajeto de um lugar para outro, estava fazendo algumas reportagens especiais e daqui a pouquinho eu vou comentar esse Croácia e Bélgica. Eu concordo com você, Croácia e Bélgica vai ser um mata-mata, né? O Marrocos vai acabar se classificando, tem até uma chance de se classificar mesmo perdendo para o Canadá. O Canadá não é uma equipe boba, mas acho que o Marrocos pelo menos arranca o empate com o Canadá e deve se classificar, e a outra vaga fica entre Croácia e Bélgica. E no outro grupo, foi, e no final vai dar Espanha e Alemanha, imagino eu. Acho que qualquer coisa diferente disso vai me surpreender bastante. Com relação à seleção brasileira, né, a gente acompanhou as entrevistas coletivas do Tite, do auxiliar Kleber Xavier e também do Daniel Alves, né? Chamou a atenção o Daniel Alves bastante tranquilo, né? Ele devia estar absolutamente preparado para dar essa entrevista, que ele seria realmente cobrado, por que ele não jogou, principalmente na partida contra a Suíça, quando o titular não tinha condição, e ele era o reserva imediato. O Tite acabou optando por um zagueiro que já fez essa função de lateral, aliás, foi muito bem contra a Suíça, o Militão, e chamou a atenção a maneira com que ele respondeu, sem dar muita cutucada lá Daniel Alves. Daí ele brincou em um momento lá que se tivesse pagode, se ele fosse para fazer pagode, pode ter certeza que ele ia ser o melhor pagodeiro da história da seleção, que tudo que ele faz com muita alma, com muita vontade, com muito afinco, mas basicamente ele disse que não jogou contra a Suíça porque o Tite precisava de um atleta mais defensor e que ele é um jogador que joga e que tem como ponto forte a criação e também o ataque, né? Então foi por isso. Depois o Tite foi questionado sobre isso, disse também sobre isso, disse que o Daniel está na seleção por méritos, que ele está trabalhando bastante, que ele fisicamente está muito bem. Resta a gente ver agora como é que vai ser amanhã Camarões. Rapaz, eu peguei o motorista mais kamikaze da história do Oriente Médio. É brincadeira. Kamikaze aqui, então ele está dirigindo o quê? A 45 por hora? Não, pô, eu nunca vi os faz motoristas de ônibus mais lentos. Ele dá umas freadas. Não, esse aqui... Não, ele não tá rápido, o Megali. Mas ele dá umas freadas do nada e ele faz umas curvas bruscas. Eu não sei, não. Pra quem tá acompanhando a gente na live, né? Eu tô dentro do ônibus indo pro centro de imprensa para poder comentar o jogo entre Bélgica e Croácia. Eu não sei se ele tá fazendo de propósito, porque eu montei o tripé aqui, tô segurando com meus 2 pés, mas eu não vi essas freadas bruscas aqui em outros motoristas de ônibus. Ô, Coutinho, então você tá se filmando aí com um pentapé? Exatamente, pentapé, exatamente, porque é o tripé
Só que como o tripé tá aqui, o ônibus não é estável, por motivos óbvios e por motivos do motorista, eu tenho que segurar os 2 dos 3 pés com meus outros 2 pés. Meus outros não, os meus únicos 2 pés. Então eu tô com um pentapé, exatamente. Tá bom. Vamos deixar passar essa? Vamos deixar passar essa. Vamos falar de hexapé, não. Porque aqui é o seguinte, gente. Os ônibus disponibilizados para jornalistas vão para tudo quanto é lugar, né? Vão para estádio, vão para o IBC, vão para os bairros mais movimentados. Só que o governo do Catar, que é dono de tudo isso aqui, já tem notícia ruim demais, né? Já é opressão, é homofobia, enfim, as mulheres sem direitos. Tudo que os caras não querem é uma notícia na capa de jornal de motorista catariano mata jornalista alemão ou brasileiro. Os caras, numa pista em que a velocidade é de 80 por hora, pelo sim, pelo não, vão a 20. É um negócio, uma coisa de louco, dá vontade de descer e empurrar o ônibus. Você não vê ninguém na frente, a pista é livre, a pista é só nossa. E o cara vai lá, parece que tá num Velotrol. Então por isso que eu tô estranhando esse kamikaze aí, até porque o Coutinho tem parâmetros paulistanos, né? O Coutinho é de São Paulo e tá achando que esse motorista é perigoso, pra você ver o naipe. Não, mas ele não tá rápido, Megali, ele não tá rápido. São só as freadas e ele errou de pista umas 2 vezes e sabe quando você erra? Você tá na direita, você tem que entrar correndo pra esquerda e dar aquela virada. E é um ônibus, né? Não é um Celta, um Fusca, é um ônibus. Então, quando vira, balança tudo. Mas tá tudo certo. Agora ele parou aqui para aquele ponto que não pega ninguém, não desce ninguém, sabe? Quase chegando no IBC. Ele vai ficar mais uns 5 minutos aqui. Daqui a pouquinho eu tô lá para comentar esse jogo interessantíssimo entre Croácia e Bélgica que a gente transmite aqui na Band News FM. Valeu, é igualzinho o Gardenão, que vai lá do Tietê para Ouro Fino, né? Se o cara tá no acostamento, dá uma espreguiçada assim, um ônibus para. Demora 8 horas para fazer uma viagem que geralmente demora 2h30. Coutinho, bom trabalho para você, até já. Valeu, até já, gente.